Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à sessão formativa para a educação infantil, com o tema Educação e Cuidados de Bebês, com a palestrante professora Anita Viudes. Este encontro faz parte das atividades que contemplam a construção do currículo da Educação Municipal de Hortolândia e está sendo construída, elaborada de forma coletiva, democrática e participativa, com foco no diálogo e troca de experiências, num trabalho desenvolvido pelas escolas e profissionais da educação. Este evento é realizado pela Prefeitura de Hortolândia por meio da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Ressaltamos que essa transmissão estará disponível a partir de quinta-feira aqui no canal da Educação com a interpretação em Libras. Logo mais será disponibilizado aí no chat do YouTube, como vocês já estão acostumados, um link para a lista de presença. O link será fixado no alto da barra de rolagem do chat. Você, que é profissional da educação infantil, fique atento e registre a sua presença. Lembramos que os certificados só serão emitidos ao final do processo de construção do currículo. Em nome do secretário de Educação, o senhor Fernando Moraes, agradecemos todos os profissionais da educação e demais presentes que vieram aqui prestigiar o evento. Agora, eu passo a palavra para o professor César Calegari, que conduzirá a partir de agora o evento. A vocês. Professor? Muito boa noite a todos, muito boa noite a todas, principalmente todas, as profissionais são a grande maioria, então os nossos respeitos, né, os nossos cumprimentos. Nós estamos agora abrindo a quarta e última sessão formativa planejada para a área da educação infantil, dentro de todo esse processo, né, de discussão e de elaboração participativa e colaborativa do currículo da cidade de Hortolândia. Eu quero cumprimentar a Fabiana, que acabou de nos abrir o espaço, também cumprimentar a professora Roberta, que é a secretária adjunta de Educação, a professora Fátima, o professor Donizete e toda a equipe técnica da área da educação infantil, que tem sido de uma produção e de uma ajuda incrível, realmente, no sentido de oferecer todos os subsídios para que, na interação com a nossa equipe técnica, liderada pela professora Sonela Rúbia, né, nós possamos avançar na elaboração da proposta curricular da cidade. E hoje nós temos um tema muito especial. Né? A ideia dessas sessões formativas era sempre escolher, isso foi feito de comum acordo, temas sensíveis e relevantes que possam ser um estímulo para a reflexão e para as contribuições que possam vir da rede, né, de quem está nas unidades de educação infantil, nas escolas, tanto na atividade propriamente docente, como auxiliar à docência e também os gestores educacionais, assim como a equipe técnica. Então, essa é a última específica para a educação infantil, mas o trabalho continua, né, com as colaborações, as sugestões que são encaminhadas através do portal da própria Secretaria de Educação, para que tudo isso seja processado, né, articulado no currículo da cidade. Bom, hoje é um desses temas relevantes, né, a educação e o cuidado de bebês. Lembrando um ponto importante, né, que há muito pouco tempo histórico atrás, né, na história do Brasil, não se considerava a atividade de cuidar dos bebês como uma atividade educacional. Isso vem recentemente através da nova Lei de Diretrizes e Bases de Educação e todas as consequências relacionadas à própria concepção da ideia de que a educação de bebês e crianças pequenas e crianças bem pequenas fazem parte do processo educacional. Já não é mais como acontecia há poucos anos atrás, como uma atividade na área de assistência social.
Então, o Brasil vem avançando muito na ideia de que a educação de crianças, de bebês, crianças bem pequenas, pequenas, elas sejam consideradas como um processo educativo, né, com todas as concepções, né, com todas as vivências, né, e com tudo aquilo que representa um processo educacional em espaços coletivos não domiciliares. Evidentemente que, especialmente no que diz respeito aos bebês, a presença da família é absolutamente indispensável. Mas nós estamos tratando de um espaço institucional, que é a escola, a unidade de educação infantil, e que isso vem ganhando corpo em torno de várias produções, inclusive normativas, que o Brasil tem desenvolvido. Eu mesmo, como membro do Conselho Nacional de Educação, sou um dos autores das diretrizes curriculares da educação infantil, que representou um grande avanço, e com outras consequências também. O próprio Ministério da Educação, secretarias estaduais, secretarias municipais, principalmente, têm feito produções importantes, inclusive, e vale aqui a homenagem, a lembrança e o respeito a curricular que já veio sendo produzido nos últimos anos pelos educadores, pelas educadoras, né, pelos profissionais da educação de Hortolândia. Então, avanços importantes. Ainda mais recentemente, a questão da educação infantil passou a ser recepcionada dentro da política de financiamento da educação. Alguns anos atrás, o Fundef, né, financiava apenas o ensino fundamental. Depois nós tivemos o avanço do Fundeb e houve uma luta, uma mobilização imensa, né, dos movimentos da educação infantil para que o Fundeb pudesse contemplar também as etapas e as fases iniciais do processo educacional e, portanto, envolvendo as matrículas de crianças nas unidades de educação infantil desde o 0 ano, né? A partir dos 6 meses de idade, quando as crianças começam a representar e apresentar com as suas famílias o direito ao acesso a uma creche, né? Sim, são muito importantes eles dando, e nós imaginamos que na formulação, né, da ação curricular infantil Hortolândia, o debate de hoje, focando especialmente na condição dos bebês, né, nas suas peculiaridades, nas suas necessidades e na visão educacional que nós devemos ter sobre ele, nós esperamos que esse debate possa ajudar todos nós na reflexão e na ação. Na sessão de hoje, nós temos o prazer de contar com a professora Anita Wildes, que é uma colaboradora, né, muitos de vocês conhecem, está integrada, inclusive, nesse processo de produção do currículo de educação infantil de Hortolândia. A professora Anita é mestre em educação pela PUC de São Paulo, especialista, né, em educação, e principalmente no que diz respeito à educação infantil, no que se refere à questão de currículos, práticas educativas e desenvolvimento infantil. Ela tem uma larga experiência que foi desenvolvida na Secretaria Municipal de Educação da cidade de São Paulo, onde eu já fui secretário, e vem se dedicando muito, né, a estudos sobre os cuidados e a educação de bebês e crianças pequenas em ambientes coletivos. Daqui a pouquinho ela vai já usar a palavra, mas eu queria que, nesse instante, a professora Sônia Larrubia, né, que é a nossa colega, participa aqui do Instituto Brasileiro de Sociologia Aplicada, que ela possa fazer uma contextualização, né, desse trabalho e dessa discussão que nós teremos hoje. Professora Sônia, com a palavra. Boa noite, professor César, boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui, né, com vocês mais uma vez, agora nessa última sessão, né, formativa deste ano, né, da educação infantil. E, como o professor César bem falou, né, com um tema de grandíssima importância, que é pensar, né, como a gente pode desenvolver um trabalho pedagógico com os bebês e as crianças bem pequenas, né? Eu gostaria de aproveitar também e agradecer, né, a professora Simone Locatelli, né, cumprimentar e agradecer a professora Simone Locatelli, que é coordenadora da educação infantil aí da cidade de Hortolândia, né? Agradecer o professor Donizete e, como o César colocou, toda a equipe dele, né, de formadoras
que vem contribuindo conosco, que é a professora Ana, a professora Cristiane, a professora Daniele, a professora Solange, a professora Sirlene e a professora Maibe, né, com as quais a gente se reúne quinzenalmente, né, e que muito tem colaborado nesse processo de revisão e reconstrução do currículo da educação infantil de Hortolândia, uma vez que vocês já tinham, né, um currículo que havia sido escrito em 2017. E, então, essas professoras nos ajudam muito, colaborando, né, fazendo a articulação também com as coordenadoras pedagógicas da rede, né. Eu cumprimento também a todos os professores e professoras, educadoras e educadores, diretoras, coordenadores e todos os funcionários, né, que atuam na rede de Hortolândia que estão nos assistindo. Cumprimento a Anitta, que, como o professor César colocou também, né, ela trabalha juntamente comigo nesses encontros quinzenais e também na coordenação, né, da escrita do documento. E antes de eu passar a palavra para a professora Anitta, eu gostaria de falar um pouquinho, fazer uma pequena retrospectiva, né, das sessões formativas que já aconteceram. Né? A primeira sessão formativa, relembrando um pouquinho, a gente tratou sobre a Base Comum Nacional Curricular, né, e as Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil, que são 2 documentos importantíssimos, né, que fazem parte da base legal do documento curricular, né. E nessa sessão, a gente teve a oportunidade de contar com a participação da professora Rita Coelho, que destacou nesse dia, né, a importância dos direitos de aprendizagem e o desafio que é construir um currículo, né, que valorize e potencialize as aprendizagens dos bebês, das crianças bem pequenas, né, e das crianças pequenas. Que hoje nós vamos ver com mais ênfase, né, um pouco mais a fundo essa questão. Na segunda sessão, a gente teve, então, a participação das professoras Mônica Pinaza e Sueli Amaral Melo, né, que trouxeram para a reflexão a importância da organização dos tempos, espaços, materiais e brincadeiras na educação infantil, bem como, né, também a inserção da criança na cultura e, consequentemente, na cultura escrita, né. Também, na terceira sessão, a gente contou com o professor Paulo Foch, que tratou sobre o tema documentação pedagógica e avaliação na educação infantil. Nesse dia, o professor Paulo Foch contextualizou, né, conceitualizou e contextualizou a questão da documentação pedagógica e tratou também, na questão da avaliação, sobre o portfólio, né, que é o registro avaliativo que a rede de Hortolândia, né, tem como um documento oficial, que, inclusive, né, é um documento em que as professoras se dedicam e que serve, né, para pontuar a transição das crianças, tanto no berçário para os outros agrupamentos, né, como da educação infantil para o ensino fundamental, né. E também, né, esperamos que todos esses temas, como o professor César colocou, né, possam ter ajudado as equipes das unidades educacionais, né, a estimularem as suas reflexões e as suas discussões, né, tornando-as mais qualificadas com relação às contribuições, né, que foram enviadas e que podem ainda ser enviadas para a construção do documento, né. E, nesse sentido, então, hoje a gente traz novamente um tema importante, que a gente vai procurar, como o professor César já colocou, dar luz, né, aos bebês e às crianças bem pequenas, né, porque muitas vezes elas acabam, às vezes, ficando na invisibilidade, né, quando a gente pensa nos processos pedagógicos e nos processos de cuidado, tanto, às vezes, nos espaços coletivos, nas escolas, né, nas creches, nos centros de educação infantil. Eu gostaria de destacar também, né, que, como o professor César colocou, né, a questão da gente estudar sobre a prática educativa para os bebês em espaços coletivos e institucionais educativos, né, ela é bastante recente, data mais ou menos de umas 3 décadas, né, e isso provoca, né, que a gente ainda esteja no nosso país, né, constituindo o perfil, a imagem desse profissional que atua com as crianças bem pequenas, né, como é que vamos supor, o professor, né, ou o educador, trabalhar com as crianças bem pequenas no sentido de não dar aulas, né, mas como ele trabalha esse cuidado e esse
educar com as crianças, né? E também, aliado a essa questão, né, de uns 30 anos, a gente está estudando a questão da educação infantil, há mais ou menos uma década e meia, né, nós tivemos aqui no Brasil a criação da Rede Pickler Brasil, né? A Rede Pickler, ela vem fazendo estudos, né, e promovendo formações a respeito da abordagem M. Pickler, né? Essa abordagem, né, M. Pickler foi uma médica pediatra húngara, né, que aí a Anita vai falar um pouco mais sobre isso, mais detalhadamente, né? Mas os estudos e a experiência de M. Pickler muito tem nos ajudado para que a gente possa pensar, né, e refletir sobre essa prática das professoras com as crianças bem pequenas, né? E nesse sentido, as contribuições da M. Pickler, né, nos ajudam a pensar numa prática educativa que garanta, né, os direitos das crianças, a autonomia e potencialize, né, as capacidades, as potencialidades, né, dos bebês e das crianças bem pequenas. Então, para a gente conhecer melhor um pouco essa abordagem e entender como ela pode, né, ser trabalhada nas unidades de educação infantil, né, nós temos hoje a alegria de contar com a presença da professora Anita, que vem há bastante tempo, né, aprofundando seus estudos de cuidado e educação dos bebês, né, em espaços coletivos. E ela também faz parte da Associação Pickler do Brasil. Então, eu queria agradecer muito a Anita por ter aceito o convite, né? E que ela, então, conte um pouquinho para nós e divida os seus conhecimentos aí a respeito da abordagem Pickler. Muito obrigada, Anita, a palavra é sua. Obrigada, obrigada, Sônia. Quero agradecer muito o professor César, toda a equipe de Hortolândia. Tem sido momentos bastante produtivos, bastante interessantes, essa aproximação, né, essas conversas. Quero agradecer a toda a equipe, a Fátima, a Aline, que tem nos acompanhado também. Então, para mim é uma honra estar aqui, né, e falando de um tema que para mim é absolutamente sensível e muito caro. Bom, eu acho que o Calegari e a Sônia falaram, né, introduziram o tema, essa importância do bebê, a visibilidade dos bebês, que ainda nós estamos engatinhando, né? Eu diria que nós temos ainda um percurso muito longo para construir, né, na educação infantil e na sociedade como um todo, né? Nossas crianças ainda não ocupam o lugar que elas deveriam ocupar, né? Não estão nesse lugar de reconhecimento que elas deveriam ter na sociedade de modo geral, na educação, né, como um todo. Nós ainda temos uma história, um histórico de olhar a criança como um ser incompetente, né, que é incapaz, né, que depende do adulto para tudo. E, nesse sentido, eu acho que a abordagem da M. Pickler traz referências importantes. Aline, se você quiser, por favor, começar a projetar para mim, eu agradeço, né? Tem o primeiro slide, que só para vocês verem, que depois eu queria fazer 2 destaques aí no título, mas eu queria iniciar a nossa conversa com a leitura de um texto, que, como nós sempre fazemos nas formações, né, essa leitura inicial, uma leitura que dá um pouco, introduz um pouco o debate, mas dessa vez não é um texto da M. Pickler, é o texto de uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt, que a maioria de vocês ou todo mundo conhece, mas ela tem um texto que eu acho bem interessante, que dá o tom para essa nossa conversa, né? Que ela diz o seguinte: a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é também onde decidimos se amamos as nossas crianças o bastante
para não as expulsar de nosso mundo e abandoná-las aos seus próprios recursos. E tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós. Então, eu deixo como introdução, como reflexão, eu acho que nós podemos passar para o segundo slide, né? Mas eu queria fazer um destaque para o título, né, desse encontro de hoje, dessa conversa de hoje, que eu queria destacar duas palavras, né, que eu acho que é importante a gente trazer isso para início da nossa conversa. Uma é a palavra diálogo e a outra é a palavra abordagem, né? Então, são duas palavras que ajudam a situar o lugar de onde nós estamos falando, né? Quando nós falamos de abordagem, nós estamos falando de aproximação, né, de um aporte, de um enfoque, de uma referência, né, com a qual nós podemos dialogar, né? Portanto, ela não se trata de um modelo, né? Eu acho que esse é a primeira questão que é importante colocar aqui, né? Então, e aí eu trago a contribuição do Formosinho, né? Do João Formosinho de Portugal, quando ele fala das pedagogias em participação, né? Que ele fala que a pedagogia transmissiva, diretiva, né? É como se ela fosse uma camisa que qualquer tamanho, qualquer lugar, caberia em qualquer lugar. Então, não é nessa perspectiva que nós estamos trazendo, né? O César Calegari, desde o primeiro encontro, ele tem reforçado muito essa ideia da participação, né? E isso tem sido a tônica de todos os encontros, né? Esse diálogo do ir e voltar, de levar contribuições, de receber as contribuições, de trazer referências para ajudar a pensar e propor encaminhamentos, né? Então, é desse lugar que eu gostaria de conversar e de trazer as abordagens da Amy Pickler como uma contribuição para pensar o trabalho com crianças e bebês bem pequenos. Para isso, essa outra palavra que é do diálogo, né? O diálogo, ele implica, o diálogo ele não é uma via de mão única, né? Essa coisa de eu falo, o outro escuta, né? Na educação, ainda a gente tem isso muito presente, é como se a escola, a educação é que tivesse que se comunicar com o outro. E nós estamos falando do diálogo nessa perspectiva de se colocar no lugar de escuta, né? Nesse posicionamento de abertura para o que vem do outro, né? De conversar com o outro, de dialogar, de discutir, de refletir, né? De pensar uma realidade concreta, pensar na educação infantil de Hortolândia, o caminho que a educação já percorreu, os desafios que ainda são colocados, né, as conquistas que vieram até aqui. E, para isso, a Sônia já citou essas outras sessões formativas que nós não podemos perder de vista nessa conversa, né? Porque quando nós vamos lá pensar no currículo para os bebês, quando nós vamos tentar trazer essa especificidade do 0 a 3 anos de idade, de quem é esse adulto, né, do que ele faz, desse professor que não dá aula, como a Sônia falou, eu tenho que pensar nessa construção que foi feita nessas sessões formativas anteriores, né? De onde nós estamos falando no Brasil, quais são as nossas bases legais, conceituais, né? Como nós podemos pensar o tempo, e aí a Sueli trouxe para conversar conosco o Vygotsky, que é o que ela vem se debruçando há muito tempo de estudo, né? A Mônica, ela falou da experiência, né? Do conceito de experiência de Dewey, e o Paulo Fock, que traz essa abordagem, que também se chama abordagem, que é uma aproximação, não é um modelo, né?
mas envolve, a abordagem envolve atitude, né? É uma atitude diante do conhecimento, diante de uma referência, tal. E aí o Paulo Fock trouxe um pouco esse diálogo sobre a documentação pedagógica, né? Então, é nesse sentido que eu gostaria de conversar, né, de fazer alguns contrapontos, tentando conversar. Eu acho que isso é muito pretensioso da minha parte, né, que eu vou contextualizar. Eu estou me propondo a mostrar, a trazer um panorama do contexto histórico que a Amy Pickler viveu, que eu acho que isso é extremamente importante para a gente, porque ela chega só agora, né? E o Calegari já sinalizou um pouco isso. E tem sido uma referência em todas as partes do mundo, né, para conversar sobre esse cuidado, porque a Amy Pickler, ela Acho que a professora Anita está com algum problema técnico, mas na sua exposição ela estava falando, né, sobre a questão da importância do contextualizar, né, o momento histórico em que a pediatra, né, Amy Pickler, viveu, né, que foi um momento, né, pós Segunda Guerra Mundial, né, onde ela trabalha em orfanatos, né, com as crianças que tiveram problemas, né, que foram crianças que seus pais morreram na guerra, né? Então, ela iniciou os seus estudos e os seus trabalhos, né, nesse contexto, né? Então, eu não sei se a professora... Voltei? Voltou, Anita, por favor. Então, eu estava falando um pouquinho da contextualização, né, ok. Amy Pickler, em que época ela surgiu. Gente, essa minha internet não costuma acontecer isso, nunca, mas tá... Bom, enfim, voltando lá. Aline, você pode mudar, por favor? Então, eu queria falar um pouco a Amy Pickler, ela consegue trazer essa relação do cuidar e educar, né? Que é a mesma relação que está presente, né? Que dialoga com o que está lá nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e que nunca fez tanto sentido no mundo e no Brasil como nesse momento que é esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, essa necessidade de pensar o cuidar de si, o cuidar do outro, o cuidar do mundo, né? Como um desafio mesmo de garantir esse direito à vida, direito ao bem-estar, direito ao desenvolvimento pleno das crianças. E isso tem trazido um desafio muito grande para a educação infantil. Então, a Aline está colocando aí, projetando essa linha do tempo, né, que eu não vou me deter nela, só para vocês se situarem. A Amy Pickler, ela nasce no começo do século XX, 1902. Ela é filha de mãe austríaca e o pai húngaro, né? E no período, inclusive, ela presenciou grandes mudanças, grandes alterações na Europa como um todo, né? Então, nesse período havia toda uma efervescência, uma discussão grande na Europa, de um movimento intelectual, de grandes tensões políticas, né? A Áustria e a Hungria faziam parte do Império Austro-Húngaro. Ela viveu o período da entreguerras, né? Das duas guerras mundiais e da crise do entreguerras, né? Dessas duas guerras. E ela, muito jovem, ela vai estudar medicina, né? Ela morava em Budapeste, vai estudar medicina em Viena,
e volta para Budapeste e constrói toda uma referência, né? Inclusive no período de perseguição aos judeus, era judia, né? No período de perseguição aos judeus, ela foi impedida os judeus tinham leis muito rigorosas anti-judias na Europa, na Hungria, e ela foi impedida de trabalhar em hospitais. Então, ela faz todo um trabalho paralelo de acompanhamento dos bebês, das crianças, né, nesse período. E no âmbito intelectual, do pensamento da época, nós temos ela teve grandes interlocutores aí, né? Ela tá da influência da psicanálise, que era muito forte na Hungria e na Áustria, né? O Freud na Áustria, e eram as duas capitais da psicanálise, né? Na época, e ela tem também uma aproximação, um diálogo muito grande com os pensadores da Escola Nova, né? Do Freinet, da Montessori. O marido dela era um pedagogo progressista, dessa linha progressista. Ela era uma pessoa de vanguarda da esquerda. Ela vai fazer medicina numa época, né, no início do século XX, numa época em que as mulheres elas tinham um papel muito definido na sociedade, né, que era o papel da procriação, né, de ausência de direitos, que todos nós conhecemos bem isso, que inclusive ainda é uma luta de emancipação. Então, ela é uma pessoa que está diante do tempo dela, né, bastante engajada, bastante envolvida. E então todo esse movimento que está acontecendo na Europa acompanha toda a discussão dos direitos da criança, dos direitos humanos, né? Quando termina a Segunda Guerra Mundial, a Europa está destruída, muitas crianças órfãs e muitas crianças que precisam ser retiradas da família por conta da epidemia de tuberculose, né? Então, as crianças não podiam ficar com seus pais. E aí as crianças, a Amy Pickler vai dirigir esse orfanato, um orfanato em 1946. Né? E esse orfanato, ele atuou, né, teve uma atuação muito, muito forte até agora, no início do século XX. Né? Ele fecha a atividade, hoje ele é uma escola de educação infantil, ele não é mais o orfanato. Mas o que é interessante disso, que vale a pena destacar, é que nesse período, as crianças, as instituições, o que existiam para as crianças de 0 a 3 anos de idade, eram as instituições de acolhimento. Né? Então, os orfanatos conhecidos da Europa, que hoje são estudados pela neurociência, de uma forma muito intensa, né, lá na Universidade de Harvard e tal, que mostra os efeitos da institucionalização, que mostra os efeitos do hospitalismo, né, as marcas institucionais que essas crianças carregavam para o resto da vida quando não morriam. Né? Tem autores, inclusive, que falam que eram verdadeiros morredouros, né, que as crianças não conseguiam sobreviver por falta de atenção, por falta de afeto, né? Por falta de uma relação mais próxima com o outro, por falta da comunicação, por uma série de questões. E a Amy Pickler tinha uma convicção muito forte, porque ela foi o que ela perseguiu a vida dela inteira. Né? Ela tinha uma convicção muito forte que era possível fazer um trabalho de qualidade dentro de uma instituição, né? Quando nas instituições aconteciam esse tipo de atendimento, ela não abre mão dos seus princípios e ela acredita que é possível dar um atendimento de qualidade para as crianças e para que as crianças não fiquem marcadas, né, durante a vida delas por essas marcas institucionais. Né, que ficou bastante conhecida, a questão da depressão infantil, dessas marcas chamadas de hospitalismo, que por muito tempo nós
lemos sobre isso, a relação de apego, né? A fragilidade na relação de apego, na construção de vínculos saudáveis e tal. Então, ela vai para o orfanato com essa convicção, porque ela também já tinha acompanhado as crianças em suas famílias, porque ela também tinha educado seus filhos dentro daquilo que ela acreditava. E aí ela desenvolve todo um sistema de atitude, né? Toda uma proposta de como cuidar e educar das crianças, de forma que o educador não prometa para a criança, não assuma junto à criança o papel da mãe, né? Na época, isso era uma forma de preservar a integridade das crianças, né? de não substituir a mãe, mas dar todas as condições numa época que é importante, numa época que se falava da figura de apego, né? Que a criança, a importância da relação com a mãe, né? da relação com a mãe como a figura indispensável para a mãe. E ela vai falar que as crianças que vivem em instituição ou que frequentam uma escola de educação infantil, uma instituição que ficam o dia todo, elas podem e devem ter um atendimento que esses papéis são bastante definidos, né? E uma relação marcada pelo respeito às crianças. Então, eu acho que isso é um ponto fundamental aí, para a gente entender. Ela morre em 1984, né? Ela nasce em 1902 e morre em 1984, e a abordagem ela continua, né? Ela é um centro de pesquisa, um centro de produção de conhecimento, sempre foi, mas as crianças não são retiradas dos seus contextos de vida para participar de algum tipo de pesquisa, investigação, estudo, mas é naquele contexto natural, naquelas condições que são oferecidas para as crianças. Aline, você pode passar, por favor? E aí eu trouxe esse texto que é produzido pelo Núcleo de Ciência pela Infância, né? Na verdade, é um texto adaptado desses estudos que estão sendo feitos em Harvard, essas pesquisas da neurociência, mas tem um dado que eu acho que é extremamente importante, que é um ponto de partida, inclusive, para a gente entender essa importância do cuidado e dessa atenção de qualidade, né? Esse cuidado e educação voltado para os pequenos, que esse texto, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas ele mostra aqui essa linha de base, né? Vai desde a concepção do bebê até 80 anos de idade, né? Para falar desse processo de desenvolvimento do ser humano, da formação humana, né? E ele tem ele tem 3 curvas aqui, ele tem uma faixa levemente esverdeada aqui, que vai do nascimento, né? Desde o nascimento aqui, na verdade, algumas curvas elas começam um pouco antes. Hoje os estudos mostram, né, que a questão da gestação, dos meses finais da gestação, a importância e quanto essas sinapses já estão sendo formadas no indivíduo. E aí esse quadro mostra 3 curvas aqui, né? Essa curva verde clarinha aqui, que ela é mais acentuada bem nos primeiros meses de vida, né? Que fala das capacidades sensoriais, da visão, audição, né? Como forma da criança ser e estar no mundo, dela aprender, né? A importância das emoções, a importância das sensações, dessa capacidade sensorial. Depois tem essa curva preta aqui, que ela fala do desenvolvimento da linguagem, né? Então, ela tem o pico aqui, um pouquinho antes do nascimento, e ela vai... Então, ela não se interrompe, ela não chega na base, né? Ele reforça aqui essa etapa,
mas essa curva, ela permanece, essas linhas permanecem, só que no transcorrer da vida, a gente continua se desenvolvendo, né, aprendendo a vida inteira, se desenvolvendo, mas ela já é num outro patamar, num outro nível, né, de crescimento, mas isso vai ao longo da vida. E é isso que é interessante para a gente que trabalha com crianças pequenas, porque essas curvas, elas mostram exatamente a faixa etária, né, a fase da educação infantil, essa primeira etapa da educação infantil. Então, dialogar com esses diferentes campos de conhecimento, eles trazem suportes, né, para a gente entender o que nós fazemos com os bebês, ou que nós ainda podemos, né, mudar em alguns aspectos, repensar, introduzir outras questões. Então, a questão da linguagem, a questão das capacidades, né, dos sentidos, como forma da criança ser, estar no mundo, aprender, e essas funções cognitivas superiores, né, que é aqui essa linha contínua, a grande curva aí, né, o grande salto se dá exatamente nos primeiros momentos de vida, né, nos primeiros anos de vida, que vai até exatamente aqui aos 5 anos de idade, né, é onde está essa faixa verde. Então, a importância do nosso trabalho com essas crianças pequenas, né, a importância daquilo que nós oferecemos para ela, né, das condições que nós criamos para que esse desenvolvimento aconteça de forma harmoniosa, saudável, né? Os estudos da neurociência mostram que as crianças no segundo ano de vida, em torno do segundo ano de vida, portanto, né, pequenininhas, elas, a quantidade de sinapses, elas produzem 700 novas sinapses por segundo, né? Então, por esse processo da sinaptogênese, né, da produção de sinapses, se elas são ativadas, né, se elas têm esse ambiente que acolhe, né, esse ambiente receptivo para as crianças, essas sinapses continuem em atividade, elas permanecem. Aquelas que não têm atividade, elas passam por um processo de poda sinapse. Eu chamo a atenção disso porque a gente tem estudado muito a neurociência e tem ouvido muito falar da neurociência. Mas eu acho que é fundamental a gente discutir isso, porque isso tem gerado um contraponto, um efeito colateral que para mim eu vejo como preocupante, principalmente estudando a abordagem, estudando os bebês, tal, né? Eu posso tomar esses estudos, eu posso tomar essa leitura que nós estamos fazendo aqui de duas formas, né? Eu posso pensar nesse conhecimento, né? Nessa oportunidade de entrar em contato com isso, e isso vai fazer com que eu assuma um papel de superestimulação da criança. Então, olha, se essa é a fase importante, se é aqui que a criança aprende, vamos ensinar tudo para a criança, né? Vamos investir, vamos superestimular. E aí eu queria que vocês não esquecessem essa palavra superestimulação. Superestimulação, ela tem uma perspectiva do adulto, de se sobrepor ao tempo da criança, de se sobrepor ao ritmo da criança, às necessidades, aos interesses que todas as crianças têm, a capacidade que a criança tem de aprender, né? A capacidade que a criança tem de se desenvolver ao longo da vida. Então, se eu tomar isso como um suporte para justificar um trabalho pedagógico, eu posso tender para esse lado, tá na mão do adulto, né? Então, essa visão adultocêntrica, essa visão de superestimulação da criança, de oferecer todas as oportunidades, de deixar a criança colocando aqueles
penduricalhos, que hoje o mercado está cheio, né? Cheio de estímulos sensoriais para a criança, né? Esses móveis. E a Amy Pickler, ela traz referência para a gente desconstruir, tomar cuidado com isso, né? Porque ela traz essa potência, essa capacidade dos bebês. Pode passar, Aline, por favor, Min? Então, essa ideia, né? O que é que está lá nos fundamentos, né? Que da Amy Pickler, essa crença do trabalho dela, esses princípios do trabalho dela, que de alguma forma se aproxima das concepções que estão sendo discutidas, que estão presentes no currículo de Hortolândia, né? E que estava lá no Dewey, que a Mônica trouxe, estava lá no Vygotsky, né? Que a Sueli falou, estava nessas discussões, estava lá na fala do Paulo Fork, estava na fala da Sueli, da Rita, né? Então, essa concepção de criança, né? Isso é uma coisa que está muito presente, muito próximo daquilo que a gente discutiu hoje da educação infantil. Criança ativa, potente, curiosa, é forte na vontade, né? Ela tem muitos recursos para seguir o seu percurso de desenvolvimento, desde que ela tenha adultos continentes, adultos que atendam às suas necessidades, desde que tenha adultos sensíveis para pensar um ambiente que estimule, aí eu vou usar a palavra estimula, né? Eu não gosto muito, mas eu acho que cabe perfeitamente, que estimula a criança sem superestimular, sem ser invasivo, né? Respeitando esses interesses da criança. Uma outra característica é a crença, né? Essas contribuições do desenvolvimento infantil e essas crenças, acreditar que as crianças têm tempos e ritmos próprios, né? Que o tempo da criança não é o tempo do adulto, né? Nós vivemos o tempo relógio, o tempo cronos, né? O tempo cronológico. E a criança vive outro tempo. O tempo da criança é um tempo sem tempo, né? É um tempo da oportunidade, é um tempo da descoberta, é um tempo da experiência, né? Então, é o tempo da oportunidade. O grande desafio é como nós podemos conciliar, equilibrar esses dois tempos, né? Sem invadir e sem direcionar aquilo que é o tempo todo a criança, né? E um outro também dado importante, né, é que a importância, a Amy Pickler, ela traz 4 princípios que eu vou passar muito rápido para vocês entenderem, mas ela fala da importância do movimento livre e a importância da atenção pessoal, né? Então, isso significa que a criança, ela precisa se movimentar, né? Ela precisa ter espaço seguro, com materiais que provoque, desafie a criança, né? A buscar, a descobrir, a explorar, a manipular, que, no meu entendimento, é aquilo que está nos eixos da educação infantil, né? Quando as diretrizes colocam que os eixos da educação infantil, né? Portanto, aquilo que estrutura a educação infantil, que perpassa todo o trabalho de 0 a 5 anos de idade, é o eixo da brincadeira e o eixo das interações. Quando a Amy Pickler está falando do movimento livre, das descobertas da criança, do desenvolvimento motor, psíquico da criança, e do movimento livre que se dá através da brincadeira, né? Então, e da atenção pessoal que está na interação adulto-criança, né? Então, as interações adulto-criança, interação criança-criança. Então, eu acho que tem um diálogo muito,
muito produtiva aí nesse sentido, né? Porque dentro dessas condições, o que a gente tem que considerar é que a criança pequena, ela é corpo, a forma como a criança se relaciona com o mundo, não passa pelas ideias primeiro, né? Passa primeiro pela experiência, pela exploração, pela manipulação, tudo passa pelo corpo, né? E a pele é o limite entre o mundo exterior e o mundo interior da criança, né? Entre o dentro e o fora, né? Então, toda a aprendizagem da criança se dá através do corpo, né? Então, todas as funções cognitivas, afetivas, relacionais, passam pelo corpo, passam pela experiência, para serem elaboradas no plano mental, né? No espaço mental. Então, é diferente da lógica adulta, né? Então, nós pensamos primeiro e agimos depois. A criança faz, ela age, ela se joga inteira naquilo que ela está fazendo, né? E aí ela vai elaborar depois, né? Nessas experiências, ela vai elaborando esse conhecimento. Então, uma outra, essa questão desses, como isso vai se aproxima, né? Esses princípios, como eles se aproximam, e está lá no currículo, vocês vêm discutindo isso, está lá no currículo da cidade, a importância do adulto, né? De um adulto de referência, esse adulto continente. Então, para que a criança seja curiosa, para que ela invista para desbravar o seu espaço, o seu ambiente, o seu entorno, descobrir sobre ela, sobre o mundo, sobre a natureza, essa criança precisa estar nutrida afetivamente, né? Então, ela precisa ter esse adulto que a conhece, que atende às suas necessidades, que dialoga com ela, né? Que atende àquilo que ela precisa, porque quando a criança está bem, né, e tem esse adulto, ela está segura afetivamente, ela tem esse vínculo construído com esse adulto, ela se sente segura, né? E o que ela precisa é de um ambiente que seja bom, né? Um ambiente que seja rico em possibilidades. E aí, gente, eu não estou falando em o melhor ambiente, né? Em os melhores brinquedos, materiais. Nós estamos falando num ambiente que é pensado a partir da necessidade das crianças, desses ritmos, daquilo que ele provoca. O Tonucci, ele tem uma fala que eu acho super interessante, não sei se eu vou resgatar, que ele diz que o melhor brinquedo é aquele que, sem ser nada, é aquele objeto, o melhor brinquedo para a criança é aquele objeto que, sem ser nada, pode ser tudo. Né? Então, mas aí eu preciso desse adulto que sabe, porque não é juntar, a gente sabe disso, vocês sabem disso, né? Vocês estão discutindo os materiais de largo alcance, os materiais, os jogos heurísticos, os cestos dos tesouros e vários outros materiais que exigem um cuidado nessa escolha, né? Então, não é necessariamente qualquer material que é bom para a criança, né? Não é qualquer material, qualquer objeto que serve, né? Que vai provocar construções, descobertas das crianças, que tenha possibilidades diferentes de texturas, de temperatura. Isso é da intencionalidade do adulto, isso é da especificidade do adulto, né? Como a Sônia falou, que é aquele adulto que não dá aula, né? Mas que tudo vai acontecer porque tem esse adulto bom, né? Esse adulto respeitoso, pesquisador, né? Que conhece a criança, que sabe fazer material, que sabe escolher materiais. Então, não é qualquer material, até mesmo os objetos
que às vezes, muitas vezes são dados pelas crianças, a gente precisa saber, inclusive, ler aqueles símbolos lá que estão lá de reciclagem, né, dos materiais, inclusive de plásticos e tal. Então, a escolha dos materiais de largo alcance, que muitas vezes são materiais de reaproveitamento, não há problema com isso. O problema é qual material de reaproveitamento e por quê, né? Nós estamos colocando, nós estamos defendendo nesse sentido, defendendo isso. Então, esse ambiente que é seguro para a criança, né? Esse ambiente que tem, quando fala em ambiente, esse ambiente que o piso é sólido, isso é uma coisa que é muito difícil para nós, na nossa cultura no Brasil, entender. As crianças na abordagem Pickler ficam, a maior parte do tempo, elas ficam descalças, elas ficam, o piso é de madeira ou é um piso sólido, né? Então, essa coisa de coisa de edredom, coisa muito acolchoada. Por quê? A criança está descobrindo os movimentos dela, né? Ela está exercitando esses movimentos. E eu não posso ensinar isso para a criança, porque eu não estou ajudando a criança em nada. Eu tenho que oferecer esse ambiente que permita a criança fazer esses movimentos de giros, né? E a Amy Pickler, a gente conhece alguns marcos do desenvolvimento motor da criança, né? O engatinhar, o se arrastar, engatinhar e andar, né? São alguns marcos: sentar, engatinhar e ficar de pé e andar. E as pesquisas dela mostraram que as crianças fazem muitos movimentos intermediários entre uma conquista e outra. Elas fazem muitos movimentos intermediários e ela tem pesquisa sobre isso, e que são tão importantes para as crianças quanto esses que a gente valoriza. Então, o que acontece? Se eu não levo isso em conta, né, se eu não estou atenta para isso, eu vou criar condições eu vou introduzir no ambiente coisas para que a criança se distraia com alguma coisa. Eu vou pôr a criança em edredom ou ou bebê conforto, ou outros materiais que muitas vezes, ou melhor, sempre, né, para a Amy Pickler sempre, ele contém o corpo da criança, ele controla os movimentos da criança, né? Então ele não permite que a criança faça esses movimentos e descubra essas posturas que são tão importantes, que ela chama de posturas intermediárias, são tão importantes quanto esses marcos que a gente valoriza. Então, se a criança está ficando de pé, segurando em algum móvel, em alguma barra, alguma coisa, a gente começa a acelerar a criança para ela andar, né? Então, a gente começa a incentivar a criança para ela ir de um adulto para o outro, né? E ainda nós cometemos algumas com a maior boa vontade, e eu sinto de ter feito isso com as minhas filhas, não fiz com os meus netos, mas fiz com as minhas filhas, né? De estimular, né? De fazer com que a criança ande, né? E quando ela vai andar, né? Ela vai andar sozinha, ela vai conquistar esses movimentos que para ela são muito mais importantes, porque é isso que caracteriza uma aprendizagem da criança importante, que é a consciência de si, né? A consciência do seu próprio corpo, dos seus limites. Então, as crianças que têm essa possibilidade, né, de se desenvolver nessa perspectiva, são crianças que têm muito mais controle sobre o corpo, são crianças que caem menos, são crianças que não
Sônia, você quer falar alguma coisa? Desculpa. Não, sim, Anita, é que eu tenho chegado várias perguntas, né? E o tempo está avançando, então não sei se você vai continuar. Nós vamos até 8h30, é isso? Isso. Se você vai continuar na apresentação dos Então, slides, é ou eu posso. 7, 8. Ah, tá. Então, deixa eu só passar para a gente para as perguntas. Tá. Por Então, favor. então, eu vou. Então, essas conquistas das crianças, né, que são bastante importantes. E aí, ele vai falar ela vai propor esses princípios, né? Então, ela chama de coreografia do cuidado. Que a Sueli falou muito disso, né? Que esse diálogo corporal, essa comunicação tônico-emocional, que se dá pelo corpo, pelo tônus, pela emoção, que é a primeira forma de comunicação da criança. Então, esse diálogo entre adulto e criança é extremamente importante. Pode passar, viu, Aline? O toque do adulto, né? Os movimentos lentos, a voz suave, os cuidados com a mão e com os movimentos. E aí tem uma importância muito grande para as mãos do adulto, né? Porque a mão do adulto, ela pode, a mesma mão que dá é a mesma mão que tira, né? A mesma mão que oferece, a mesma mão que acaricia, é a mesma que produz movimento brusco, né? Então, o quanto nós temos que tomar cuidado com as nossas mãos, com o nosso toque. Pode passar, Aline, por favor. Então, vou passar só bem rapidinho, mais uns 5 minutinhos, então. Depois eu posso mandar isso, essa questão do movimento, né? Passa para mim, Aline, por favor, lá onde está a criança com o brinquedo na mão. Isso. Acho que mais um. Mais um. Só para as pessoas acompanharem. Aí. Então, essa atividade da criança, né? Que o chão é o piso sólido, o piso ideal seria o piso de madeira, mas não é uma condição, a gente sabe que não está colocado em todo lugar. Que tipo de materiais provocaria? Material que tem textura, que tem temperaturas, né, que possibilita a descoberta. E aí a gente percebe, né, esses movimentos, a mão da criança, a descoberta das mãos das crianças, os primeiros movimentos com as mãos é a entrada da criança no mundo, né? A apresentação da criança ao mundo se dá através das mãos, dessa descoberta das mãos. E aí essa postura de investigação, né? Porque ele mexe, ele tem textura, esse brinquedo, ele mexe, ele balança de um lado para o outro, mas ele não vira. Então, essa postura interessada, curiosa da criança em descobrir como é que se dá, o que está acontecendo ali com esse fenômeno, né? A mesma coisa aqui, né? Então, você vê as estratégias que a criança usa, porque ela quer pegar a bacia, ela ainda não se movimenta, ela rola, né? Mas ela ainda não se desloca, não tem domínio desses deslocamentos, e ela quer pegar a bacia, só que ela bate na bacia, a bacia... Acho que precisa cada vez trocar que o ela encosta slide. na bacia, Aí, que agora ela sim. encosta na bacia, a bacia se desloca, né? E aí, as estratégias que ele usa, né, com o corpo, quando fala de ficar descalço, o pé, ele funciona, o pé tem tão sensorial quanto a mão, né? E o pé, ele funciona como garras, né, para a criança, para dar impulso, para equilíbrio, né? Então, o equilíbrio é uma coisa importante para a criança. E ele, passam mais uma, Aline, por favor. Então, nesse slide da bacia, ele desiste naquele momento porque ele não vê sem frustração, ele vai e se interessa por outra coisa. 15 dias depois, ele está com o objeto, jogando o objeto e indo recuperar, né? E isso é extremamente importante, essa coisa de lançar a bola, lançar o objeto, depois recuperar, tem muito a ver com esse processo de distanciamento, né? Então, da constituição de si, percepção do outro, né? Essa construção interna
do aproximar e se afastar, de você ter controle sobre a situação. Você consegue se afastar, e aí vai o processo, depois de separação do adulto, você consegue se afastar porque você sabe, né, você construiu isso internamente, isso se dá através do brinquedo. O outro princípio é da consciência, essa coisa do espaço e do tempo, né? Então, a criança busca se acomodar a uma posição que melhor atenda a criança. E o quarto princípio é a manutenção do bom estado de saúde e bem-estar corporal. E aí tem toda uma coreografia, que não seria para essa vez, então, né, mas eu também não tinha pretensão, mas de mostrar para vocês. E aí essa coisa dos brinquedos, da exploração, né? Se o piso não é de madeira, ou se o piso está mais frio, eu forro ou alguma coisa, mas que não tire a solidez da base, né? Porque a criança, ela está em busca do equilíbrio. Esse processo, os primeiros anos de vida é a passagem da criança dessa horizontalidade, onde ela está com a força da gravidade está toda aí, toda a base de sustentação dela, e ela tem um longo exercício, um longo trabalho no processo de desenvolvimento dela, até ela se verticalizar, né? Então, acompanhar esses processos, criando as condições adequadas. E aí, que tipos de brinquedos, materiais a gente oferece para as crianças viverem essa experiência, né? Então, quando eu falo em bebês, eu não dou bola que rola, aquela bolinha chegou na mão da criança. Pode rodar, viu, Aline, por favor? Mais um. Isso, mais um. Isso. Essas coisas vazadas, né? Esses brinquedos vazados, porque a criança ainda não tem controle, está construindo esse movimento de pinça, né? Então, não é qualquer objeto que eu dou para as crianças. E a Amy Pickler, ela fala que o primeiro brinquedo da criança deveria ser... o primeiro brinquedo é o corpo, né, dela, as mãos, os pés, e Ixi. Bom. Sônia, eu acho que saiu de novo. Caiu de novo. Você poderia... A minha sugestão é que você já comece a fazer os comentários das perguntas. Eu acho que, enquanto isso, o pessoal técnico vai procurar encontrar a Anita na nuvem. Está sem som. Sônia está sem som. Perdão, é que eu fechei o som para não interferir e esqueci. Então, estão chegando aqui várias perguntas, né, como ela está apresentando e falando muito sobre a questão, né, dos materiais e da organização dos espaços, né? As pessoas estão querendo saber aqui como organizar, então, o espaço, tendo como, né, parâmetros a abordagem Pickler, como seria a organização desses espaços, né? Se ela falou também do perigo da multiestimulação, né, com os bebês. Então, pensando nisso e na abordagem, né, da Amy Pickler, né, como a gente poderia pensar em organizar esses espaços, né? Então, volta a imagem, essa imagem, por exemplo, né, Aline, que você está mostrando, né, acho que traz um pouco o que as pessoas estão querendo saber. Então, as crianças bem pequenininhas, né? Ou sumiu a imagem. As crianças bem pequenininhas, né? Os bebês que estão no berçário, é importante que a gente coloque vários objetos, né, ao alcance das crianças para que elas possam manipular, né? E, na verdade, elas terem espaço suficiente para poder rolar, né? Para poder pegar os objetos, para perceber esses objetos, né? Conhecer suas características, objetos diferentes, né? Por exemplo, objetos de madeira, de plástico, de alumínio, para que elas possam também perceber e sentir as diferentes temperaturas, as diferentes espessuras, né? Para que as crianças possam perceber e sentir isso. Anita, você voltou, está ouvindo?
Estou. Então, Vamos para as perguntas, então, Sônia. Então, eu estou falando justamente sobre as perguntas. As pessoas estão perguntando, né? Como você falou da questão da superestimulação, né, e dos objetos que podem ser usados, as pessoas querem saber como é que deve ser, então, o ambiente, né, organizado adequadamente para o desenvolvimento, para o melhor desenvolvimento dos bebês, né? Você pode falar um pouquinho. Posso falar, lógico. Eu acho que nós temos um desafio, né? Eu acho que a gente pode falar do real, podemos falar do ideal, podemos falar do possível, né? Eu acho que são essas três coisas, né? Eu acho que as condições das unidades são diversas, né? Então, eu acho que não tem um modelo. Isso eu acho bacana, por isso que a M-Pickler traz muito forte a questão da observação. Então, às vezes, é a forma como eu utilizo os ambientes, a MP, a casa lá onde funcionou e funciona a Escola de Educação Infantil hoje, é um sobrado, é uma casa muito pequena, né, que tem um jardim grande, mas é relativamente grande, mas é uma casa muito pequena, e o espaço, o jeito que eles vão organizando os ambientes, então, uma delimitação para as crianças muito pequenininhas, que às vezes é com mobiliário, sem grande, não precisa... Gente, para mim, passa pela intenção, né? A Mônica, ela falou isso no primeiro dia. A intencionalidade, a questão é como nós traduzimos essa intencionalidade, né? A concepção. Se eu acredito que a criança ela é importante para a criança, eu vou encontrar uma forma de organizar, porque veja, as crianças muito pequenininhas, os espaços eles vão sendo ampliados, oferecidos, conforme as crianças também vão precisando de movimento. Ele é sempre maior do que aquilo que a criança usufrui no momento, né? Então, os bebês que ainda não se deslocam, não engatinham, né? Então, Anita, até falando disso, do deslocamento das crianças, tem uma pergunta aqui que diz assim: uma criança que ainda não engatinha, né, está começando a querer, é correto estimular deixando-a de bruços, ou nesse momento, se deixa de bruços, limita a sua visão e exploração em espaços, né, do mundo? Gente, nós estamos falando da M-Pickler, né, das contribuições da M-Pickler, como ela dialoga conosco, né, como ela traz. Para a M-Pickler, jamais você coloca a criança numa posição que ela não tenha ido por conta dela, que ela não tenha conquistado por si só, jamais. Então, a posição inicial da criança é sempre de barriga para cima, desde bebezinho. Por quê? É bem isso que a colega falou, né? É a única posição que tem todos os pontos de sustentação apoiados. É o único. É a única posição que permite você girar 180 graus o seu olhar. E aí tem uma construção do olhar, tem uma construção das mãos, daquilo que daquilo que a criança observa, né? Então, e a criança, ela vai tentar, se ela virar e não conseguir voltar sozinha, né? Ela não conseguir sair da situação que ela estiver numa situação desconfortável, por isso que a chave para trabalhar com as crianças pequenas é a observação, é conhecer a criança, né? Aí você a tua intervenção é ir lá de frente para a criança, nunca pegar de costa, nunca pegar sem ela perceber, sem avisar, e girar a criança, voltar a criança para a posição inicial dela. E ela vai tentar de novo, vai tentar de novo, vai tentar até ela conseguir, né? Então, só que uma vez ela pode não voltar, nas outras ela já começa. E isso, todas essas posições da criança, né, pensando no peso da cabeça, como a criança faz os movimentos, como ela constrói isso fortalece essa musculatura da criança, essa parte do pescoço, essa parte do ombro. Então,
a mudança de quadril, né? Então, isso fortalece os músculos da criança. Isso é conquista dela, nós não temos como fazer isso pela criança e nós não contribuímos com nada se nós não nos anteciparmos. Então, o que eu preciso é ter esse ambiente seguro e um ambiente que tenha materiais que instigue a curiosidade da criança, né? Então, quais são os materiais adequados, quantos materiais, onde é que eu coloco? Eu nunca vou colocar todo em volta da criança se a criança ainda não tem esses movimentos, né? Por essa meia-lua de brinquedo próxima da criança. Então, ela vai fazer esses movimentos, né? E essas descobertas, e ela vai ampliando essas conquistas das crianças, né? E o adulto precisa acompanhar. Então, eu não vou estimular a andar, e quem perguntou falou bem isso, né? Então, assim, é tirar a oportunidade da criança, é tirar o campo de visão da criança, as descobertas, né? Então, assim, por que eu não ponho mobile próximo da criança? Gente, eu falo isso com muita tranquilidade, porque foi meu objeto de desejo quando minha filha mais velha nasceu, né? Tem aquele negócio que roda, que toca musiquinha e tal. E hoje eu jamais colocaria para uma criança. Precisei aprender, mas minha filha eu tive, né? Então, por quê? Isso aprisiona a criança, né? Isso limita a criança, ela fica... porque ela não consegue, ela ainda não tem, é a mesma coisa frente à televisão, né? Ela ainda não consegue, ela não tem recursos para se desvencilhar dessa situação, de sair daquilo que está no movimento da cabeça dela. E ela está perdendo a oportunidade de fazer grandes descobertas, e nós vamos ver que as crianças... O desenvolvimento, a gente ajuda muito pouco quando faz isso, não ajuda nada, na verdade, né? Porque você pode fazer com que a criança conquiste algumas coisas, só que em detrimento de outras que ela perdeu de construir, né? De aprender, né? De desenvolver por conta dela. Essas são algumas questões que a gente poderia ver. Bom, mudando um pouco, né, de assunto, assim, dentro da abordagem, você falou da importância do vínculo do adulto, né, com a criança, que é um dos aspectos fundamentais, né, apresentados na abordagem. E aí, assim, tem uma colocação dizendo que, considerando, né, a realidade, né, nós temos nas unidades de educação infantil, às vezes, vários profissionais que atuam, né, com as crianças. Então, considerando que cada turma de referência é composta por vários profissionais, seria possível, né, compartilhar um pouco sobre a importância do diálogo e articulação entre esses profissionais para um atendimento de qualidade? E ainda, né, juntando um pouco com essa questão, como articular o cuidar, educar e o brincar, né, na educação infantil como elementos que são indissociáveis e importantes nesse momento do desenvolvimento infantil. Então, pensar um pouco, né, como esse vínculo e como se dá esse cuidado e educar no berçário, né, principalmente com as crianças pequenas. Legal, Sônia, obrigada pelas perguntas. A grande sacada da Amy Pickler foi essa relação com o adulto, né? Então, a importância desse vínculo, dessa relação com o adulto. Por isso, ela traz um dado que é o adulto de referência, né? E eu acho que isso está começando a ser discutido agora, está mais presente, mas esse adulto de referência é aquele que a maior parte do tempo é esse adulto que vai fazer a parte dos cuidados com as crianças, porque ela diz que o momento de construção de vínculo, de relação de apego, né, dessa cumplicidade, dessa relação, desse conhecimento profundo do adulto, conhecer bem a criança, o que pode esperar dela, de pedir a colaboração. Você vê bebês colaborando com o adulto, né? Porque o adulto fala:
agora eu vou trocar eu vou trocar tua blusa, você não quer me ajudar? Eu não espero que o bebê faça o que eu estou pedindo, mas eu vou desse diálogo mais inteiro, mais profundo, né? Mais comprometido com a criança. Não é falar para a criança, é falar com ela, né? Então, sinalizar o que está acontecendo com ela, o que ele vai fazer com ela, e é isso aí que essa relação ocorre, né? Que esse vínculo se constrói. Para esse vínculo se construir, eu preciso ter regularidade, né? Eu preciso ter uma certa continuidade, uma certa regularidade nas ações. Nós sabemos que não é possível. Os adultos os adultos ficam doentes, os adultos mudam de escola, né? Os adultos também faltam, às vezes. Então, ele não pode sempre, mas dentro da rotina, dentro dos momentos de cuidado, e mesmo das atividades livres, é importante que os adultos se organizem no cotidiano, né? No dia a dia. Então, porque assim, gente, vocês têm muitos grupos de referência, na sala de referência, muitas turmas, mas vocês têm uma proporção adulto-criança, né? Vocês não têm um monte de criança e há uma paridade aí, né? Uma razão adulto-criança. Então, o importante é que para as crianças pequenas que estão construindo essa sua identidade, que é a identidade corporal, essa sua subjetividade, é fundamental que ela se perceba, que ela se constitua e que ela tenha essa relação com esse adulto. Então, é importante que esse adulto, que entre os adultos, vocês se organizem para ver quais crianças, na medida do possível, eu estou falando para a nossa realidade, na medida do possível, que não haja mudanças de adulto o tempo todo. Hoje eu troco, ontem eu troquei o Pedro, hoje eu vou trocar a Maria. Você troca o Pedro hoje? Então, na medida do possível, tentar garantir que as mesmas crianças sejam cuidadas pelo mesmo adulto, que ela conheça os outros, que possa acontecer dela ter relação com os outros, que ela reconheça os outros, mas que esse vínculo, nesse nível, só vai acontecer se a gente de fato tiver esse cuidado, né? Então, isso é possível em qualquer contexto. Nós temos visto em São Paulo isso, né? Que também as condições, nós sabemos que condições materiais estruturais nem sempre são as mais adequadas, que há essa proporção adulto-criança, aqui em São Paulo, 7 bebês, né? 7 bebês por adulto. Isso é uma realidade porque está na legislação. Então, dentro dessa realidade, como é que eu organizo, né? De priorizar aqueles bebês que necessitam. Porque quando eu conheço bem, eu sei qual é a criança que sente mais necessidade do sono de manhã, mais necessidade do sono à tarde, qual é a criança que sente vontade que fica melhor se for banhada de manhã, se sente melhor se for banhada à tarde. Então, a equipe, só que isso requer um dado que eu acho que é fundamental, que a gente, se não tem, precisamos construir. A gente tem, mas não tem isso consolidado, né? Que é o trabalho de equipe, né? É pensar esse trabalho de uma forma orgânica, esse dia a dia, essa instituição de uma forma orgânica. Então, como é que eu organizo esses bebês entre os educadores, né? Como que eu organizo no tempo esses momentos do banho, por exemplo? E a troca também, e eu sei que vocês fazem isso, porque hoje, inclusive, nós conversamos e as meninas falaram, né? Essa coisa da troca, de que a troca está muito sinalizada pela necessidade da criança, né? Não é aquele momento de troca que troca todo mundo, independente de estar com a fralda com xixi ou com cocô, troca todo mundo, tal, né? Essa coisa
mais padronizada. E eu sei que vocês não fazem isso, que vocês têm um avanço enorme em relação a isso, né? Da mesma forma, com cuidado com banho. Então, isso é construção, né? Isso a Amy Pickler, depois que não é modelo, ela construiu essas referências lá, que ajudam muito a entender, e elas têm que ser estudadas com mais profundidade. Então, uma outra questão, Anita, que veio foi com relação aos impactos, né, que a pandemia provocou no desenvolvimento das crianças, né, que ficaram esse tempo todo, né, em casa com as famílias. Então, você vê que a abordagem Pickler, né, pode ajudar nesse desenvolvimento a recuperar, digamos assim, não recuperar, mas como a abordagem Pickler pode ajudar nessa organização, né, e nesse trabalho que está iniciando em algumas unidades, né, com a chegada dos bebês agora fisicamente. Talvez vocês não concordem com o que eu vou falar, mas eu tenho muito, para mim, isso é muito forte, assim. Os bebês não deixaram de se desenvolver, né? Eles continuaram se desenvolvendo. Eles continuaram em casa, eles continuaram aprendendo coisas, eles estão aprendendo outras coisas, eles estão convivendo com outras pessoas, mas o desenvolvimento não para nunca, né? Então, assim, o que está nos preocupando? Essa é uma pergunta para a gente fazer, são as perguntas que a gente tem que se fazer, né? O que eu estou considerando que ele perdeu? Né? Porque eu tô considerando... Porque, assim, olha, gente, uma coisa que é muito importante para as educadoras, né, e para as professoras dos bebês é pensar que ele não substitui a relação maternal. O cuidado da mãe é um cuidado que pode ser diferente do que a escola faz, porque nós somos profissionais. Então, quando a Amy Pickler constrói essa coreografia, todas essas referências, ela está falando exatamente isso, de eu não me sobrepor o papel da mãe, né, de como eu dialogo com esse cuidado, que é um cuidado maternal, né, e o Calegari, inclusive, falou isso, né, esse cuidado que é um cuidado que se dá no âmbito de uma profissionalidade que está se constituindo, que é ser professor, educador de bebês, né? Então, o que eu deixaria como pergunta, a gente pode conversar isso em outro momento, mas o que eu deixaria como pergunta é o que eu acho que as crianças perderam. Será que foram conteúdos escolares? Né? Será que foram alguns conteúdos? Será que ela não se desenvolveu? Né? Pode, às vezes, determinado contexto, as crianças tá com uma linguagem talvez não como esperado, né? Mas quando eu trago isso para o ambiente da instituição, para essa relação do dia a dia, rapidamente as crianças superam isso, né? Se for o caso. Então, eu não falaria em atraso, não falaria em não aprendizagem. Ela aprendeu coisas diferentes. Ela continua se desenvolvendo. Muito bem. Nós estamos chegando meio para o final. Eu queria perguntar para o César Calegari se ele tem alguma questão ou quer alguma colocação a fazer. Apenas eu acho que a Anita chamou atenção já nessa parte final da fala dela, e agora eu recupero também um dos temas que ela destacou, até a palavra que ela destacou, que é a questão do diálogo, né? Então, a formação da equipe escolar não é, evidentemente, um ajuntamento, né? Você tem vários profissionais que estão atuando, e daí a grande importância desse esforço que a cidade de Hortolândia está fazendo, né, no sentido de compartilhar de uma maneira autoral e colaborativa, efetivamente, daquilo que significa uma concepção de infância e de desenvolvimento infantil no ambiente educacional, né? Então, esse processo ele tem que ter fundamentos que sejam compartilhados por todos os profissionais, mas tem todo um cuidado daquilo que nós, inclusive, vimos em sessões formativas anteriores, que são os cuidados relacionados a registros, né?
documentação pedagógica e tudo mais, porque isso não é uma coisa individual. Muitas vezes, quando se fala principalmente em relação à educação de bebês e desenvolvimento infantil de bebês, se fala muito do adulto, mas, na realidade, no ambiente educacional, né, da unidade escolar, vamos dizer assim, nós estamos falando de adultos, né? Adultos esses que precisam compartilhar, né, de concepções, pelo menos semelhantes, e de um processo de intencionalidade que seja coletivo. Isso envolve, portanto, todo o esforço que tem que ser cotidiano de compartilhar o conhecimento que os adultos têm que ter com as crianças também. Então, esse compartilhamento entre os profissionais da educação ele é absolutamente indispensável. Eu acho que essa é um ponto importante que se refere, né, nesse instante também ao momento que nós estamos vivendo. Veja que coisa desafiadora. A cidade de Hortolândia está cuidando, repito a palavra, né, de uma maneira autoral e colaborativa, de preparar, de elaborar uma proposta curricular para a educação infantil, considerando as diferentes fases do desenvolvimento da criança. Qualquer proposta curricular ela tem um sentido de alguma persistência. Currículos estão sempre em movimento, mudando, envolve toda uma leitura permanente das condições da própria realidade de cada unidade educacional, de cada criança, de cada grupo de crianças, tudo bem, mas currículo tem uma certa persistência. Entretanto, agora nós estamos aí desafiados a lidar com uma situação excepcional. Crianças e até bebês, né, que já deveriam estar conosco presencialmente há alguns meses ou até há alguns anos, estão chegando agora, né, no retorno das atividades presenciais. E tem aí um grande desafio, que significa o desafio de aumentar o grau de sensibilidade, de conhecimento e de intencionalidade para perceber todos os desenvolvimentos que essa criança teve no ambiente não escolar, que é no ambiente domiciliar, né? Então, tem aí vamos dizer assim, nós temos que olhar um pouco para o horizonte, né, porque é o horizonte de desenvolvimento da infância, mas olhar com extremo cuidado e conhecimento com essa realidade que a criança traz nesse momento. Algumas dessas realidades são profundamente traumáticas, né? E algumas delas, inclusive, podem requerer que a escola, a Secretaria da Educação, os profissionais façam parcerias de trabalho até com outros setores da administração pública, que é na área da saúde, na área da assistência social, enfim. Aí que vai o grande campo, né, de interconexão da escola, da unidade de educação infantil, não apenas com as famílias, mas também com outras esferas do serviço público que podem colaborar conosco. Então, eu vejo que esse fechamento que a Anita faz, né, mostrando a importância da equipe, dos profissionais integrados, dos registros, né, da documentação pedagógica e dessa atenção de lidar, né, com o horizonte, né, que é a proposta de desenvolvimento da cidade para a área da infância, com o cuidado extremo, sensível, preocupado com aquilo que a criança traz nesse momento em que ela ficou, de alguma maneira, apartada de nós, profissionais da educação. Então, eram essas considerações que eu queria fazer, assim, meio que finalmente, né? Eu espero que a Simone Locatelli, né, que coordena essa área, e todos os profissionais, né, possam ter, de alguma maneira, se inspirado a refletir. A Anita falou disso, a Sônia também estava dizendo. Muitas das coisas que nós estamos falando não tem nenhuma novidade, inclusive são práticas e até avanços que têm sido construídos na cidade de Hortolândia pelas suas educadoras, né, pelos seus profissionais de educação, enfim, é toda a equipe que trabalha com isso. Mas o importante agora, nessa nossa tarefa específica de elaboração curricular, é que nós possamos colocar esses conhecimentos como legado, né? Legado para o próximo ano, legado para o próximo dia, legado até para as próximas gerações. É isso aí. Muito obrigada, César. Eu acho que
Sem dúvida nenhuma, suas colocações são muito importantes, né? E acho que é uma das coisas que a gente precisa ter sempre quando a gente trabalha com os bebês e com as crianças, com todos, né? Mas com os bebês é ter esse profundo respeito, né? Pela movimentação livre das crianças, né? Pela escuta das crianças, que muitas vezes os bebês são desconsiderados, né? O senso comum até acha que os bebês, né, não criam, não pensam, né, não imaginam, e, na verdade, às vezes se reduz, né, o trabalho com os bebês em trocar, né, de mamar, de comer, e achando que isso, né, é o suficiente. E a gente sabe, né, e acho que a cidade de Hortolândia vem lutando para que isso, né, não ocorra, né, e que a gente mesmo avance, né, e pensando nessa contribuição pedagógica para as crianças. Então, olha, só veja uma antes... coisinha, até eu não resisto, Sônia, só para dizer, eu tive várias experiências como secretário municipal de educação, né? E a pressão pelo atendimento às crianças que querem ter ingresso numa unidade de educação infantil, numa creche, é enorme. Inclusive pressão do Poder Judiciário. Sim. Eu lembro que várias vezes chega na mesa de um secretário de educação, eu vejo que vocês todas que estão aqui nos acompanhando agora, porque isso começa na escola, né? Depois, se a escola não consegue resolver, aí vai para a coordenação, né? Vai para a mesa da Simone. Da Simone vai para a Roberta, né? Que é a secretária que tem um olhar muito, muito atento a essa questão da educação infantil. Depois já vai para a mesa do secretário. Às vezes chega na mesa do secretário de educação como uma ameaça. Olha, secretário, aí chega a ordem do juiz. Ou matricula ou vai preso. É incrível isso. Eu recebi isso ou você matricula. Então, várias vezes nós tivemos a oportunidade, né, de dialogar por exemplo, com o sistema de justiça, que também está a fim de defender as crianças, o direito educacional das crianças, que a criança não pode ser amontoada. Exatamente. Tudo isso que nós conversamos hoje, né, essa observação sensível, o aprendizado mútuo, adulto-criança, o tempo inteiro, isso depende de condições de observação, condições de acompanhamento. Crianças não podem ser amontoadas. E profissionais de educação não podem ter crianças amontoadas a ponto de não poder conhecê-las. Então, veja que nós estamos o tempo inteiro, né, lidando com questões extremamente importantes, mas jamais, aqui eu fecho exatamente a minha consideração, nós, educadores, né, e as demandas sociais por acesso à educação não podem precarizar a educação. Nós não podemos nos atrever a precarizar os direitos educacionais que um bebê tem, que uma criança bem pequena tem, que uma criança pequena tem, e as que estão no ensino fundamental. Então, mesmo nesses momentos de pandemia, mesmo nesses momentos em que há uma pressão, inclusive, maior de atendimento de crianças no ambiente de creches, por exemplo, nós estamos falando agora de bebês, isso jamais pode significar a eliminação de direitos educacionais, a precarização, baixar a qualidade e tudo mais. Então, é sobre esse panorama, né, o tempo inteiro que nós falamos hoje e que acho que vai servir bastante para as nossas reflexões coletivas. Muito obrigada, sem dúvida, né? A gente deseja, trabalha e espera uma educação de qualidade para todos, né? Só antes de encerrar, eu queria fazer uma pergunta que trouxeram aqui, né, para a Anitta, dizem que é uma curiosidade, querem saber se você sabe dizer se a Amy Pickler teve algum trabalho conjunto ou conversou com o Loris Malaguzzi, né, que também é um educador italiano, que também é um grande contribuidor, né, das pedagogias, né, italianas, e que um educador italiano que nos ajuda e nos inspira no nosso trabalho também, né? Olha, a Amy Pickler chegou a passar um tempo curto na Itália. Ela teve contato com a Maria Montessori. Ela tem uma conversa grande ela tem uma aproximação com a Maria Montessori. Com o Loris Malaguzzi, é interessante que eles são contemporâneos, né? Porque a
A abordagem malagutiana nasce em 1946, também no pós-guerra, igualzinho o orfanato, né? O orfanato também é de 1946. Mas, assim, a aproximação, eu não sei se eles se encontraram fisicamente, eu não tenho essa informação, eu estudo muito, a gente vive falando sobre esses detalhes, né? Mas com Lourdes Malaguzzi eu não tenho nenhuma referência que ela tenha dialogado com ele, né? Que eles tenham tido alguma aproximação juntos, mesmo porque a Amy Pickler estava muito focada, ela estava no âmbito da medicina e muito focada nos bebês, né? De 0 a 3 anos de idade. A Itália, Lourdes Malaguzzi, a abordagem regiana, ela chega nos bebês no processo, né? Depois. Então, eu acho que não. Mesmo porque, só que eu não posso garantir, não tenho esse dado. Só que tem uma coisa, assim, quando nós vamos para as fontes que eles beberam, né? Que algumas são até comuns da Escola Nova, tal. Quando a gente vai para as fontes que eles beberam, eles assim beberam em muitas fontes, tanto um quanto o outro, mas eles construíram um caminho muito próprio. Acho que tem muito a ver isso com o que o César Calegari está falando agora, né? Que acabou de falar. Que é um caminho que Hortolândia vai construir, trilhar, um caminho próprio, né? Com esse trabalho coletivo, com muito estudo, muita pesquisa, muita observação, né? Muitas idas e vindas. Eles fizeram esse caminho, os dois. Mas as abordagens, elas não... Elas se aproximam pela concepção de criança, que está lá desde a Escola Nova, a criança ativa, né? Potente, curiosa, tal, mas não pelas especificidades da abordagem, das referências teóricas. Então, eu acho que a gente teria, assim, continuaria conversando sobre esse tema durante horas, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando, né? Eu queria muito agradecer a você, Anita, né, pela sua fala de hoje, agradecer toda a equipe de Hortolândia, né, pelo trabalho que a gente vem fazendo, pelos professores que estão aí nos assistindo, né? E esperamos que, de fato, né, a conversa de hoje possa também ter contribuído para que os professores e educadores, né, nas unidades educacionais possam se sentir instigados, né, a olhar para o documento curricular e verificar, né, o que pode ser mudado, sugestões, críticas e etc. Né? Então, eu só tenho a agradecer, né, e esperar que a gente brevemente, né, possa apresentar para toda a rede o documento curricular que está sendo discutido e construído a várias mãos. Né? Acho que é isso. Desejando uma boa noite, né, a todos e todas. Não sei se o César quer falar mais alguma coisa. Só boa noite, bom trabalho. Eu só faço uma torcida muito grande para que logo mais atividades como essa que nós estamos realizando possam ser presenciais, né? Porque não só a gente apanha, às vezes, da tecnologia, como nada é igual ao contato direto, né, ao olhar, a troca de olhares, troca de ideias. Eu espero que a gente logo supere essa fase e estejamos todos juntos, tete a tete, como se diz. Boa noite a todos, muito obrigado. Né? Eu peço desculpas, obrigado, porque assim, até o Alan, eu fiquei preocupada logo no início, porque o Alan falou, você está oscilando, e a minha internet dava normal, e onde eu estou é uma boa internet, é onde eu faço todas as minhas formações, eu faço por aqui. Hoje foi a única vez que aconteceu o que aconteceu. Peço desculpa a todos. Imagina, a culpa é da internet. Obrigado, Anita. Obrigado a todos vocês, obrigado a todas vocês. Até breve. Um abração.